bom, Osmar, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom falar com você. Eu Que tô... bom falar com você, te conhecer. E como é bom falar de coisas boas. Quando surgiu a oportunidade de trazer esse tema, trazer o Instituto Mais Social para o meu Instagram, para as pessoas conhecerem o projeto, eu achei fantástico, porque as pessoas precisam realmente conhecer as coisas boas que tem na cidade de Berlândia. Inclusive, tem uma amiga minha que deixou ela deixou uma mensagem para mim no Facebook: Érica, eu vou ter uma live na mesma hora da sua, mas eu quero conhecer o Instituto Mais Social. Portanto, por favor, deixe a live gravada. Então, eu já vou te pedir, assim que finalizar a nossa live, você deixa ela gravada no IGTV, porque aí eu vou passar o link para as pessoas acessarem, aquelas que não puderam perder, que não puderam assistir, que perderam, mas que pode assistir posteriormente. Tá ótimo. Seja muito bem-vinda, Luzmaí. Muito obrigada. Estou muito feliz mesmo com o convite. Que bom, a gente também, eu estou muito feliz e acredito que o pessoal também que está aqui nos acompanhando está muito satisfeito e feliz de poder conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto maravilhoso. E aí, eu quero que você se apresente para o pessoal. Tá bom, então. Bem, eu sou Luzmaí, a gente está com o Instituto já desde 2018, a gente começou a montar a estrutura do Instituto, mas eu trabalho com educação há 30 anos, né? Sala de aula e fora de sala de aula. Já passei por outras instituições e sempre trabalhei com adolescente, com criança, então é algo que eu amo de paixão. Eu falo que eu não tenho a formação em pedagogia, mas me tornei uma pedagoga meio que pela profissão que acabou me levando pela vida, né? A minha formação foi em economia, eu vim fazer, e aí acabei trabalhando com educação, que eu amo, que eu acho que é a coisa Ai, maravilhosa, a coisa mais, a profissão mais linda que existe, é a do educador. com certeza, com certeza. E isso é um propósito que você carregou, né? Até mesmo para criar o Instituto Mais Social, esse propósito de educar, de levar a educação para as pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho como é o Instituto Mais Social. É uma OCS? O que é uma OCS? Então, a economia ela é dividida em três setores. Você tem um primeiro setor, que é tudo que está ligado ao governo. Você tem um segundo setor, que é o que está ligado à economia produtiva e que gera lucro, que é o segundo setor. E você tem um terceiro setor na economia, que é o das organizações de sociedade civil. Qual é a diferença dessas organizações para uma empresa qualquer? Porque a finalidade dela não é gerar lucro. A finalidade dela é gerar o benefício social naquele segmento no qual ela se propôs a trabalhar. Então, uma escola regular, quando você abre a escola, você vai cobrar pelo processo de educação, por quê? Porque você vai ter aquele dinheiro, que é o retorno da escola. No caso de uma OSC, como é um instituto que também é uma escola, nós não cobramos nada daquele que é atendido pela escola. Então, nós vamos atender aquele menino, aquela criança, nós vamos acolher, atender e trabalhar com ele, mas nós não podemos cobrar nada dele. Por quê? Porque nós sabemos que ele tem a necessidade daquele trabalho que a gente está prestando. Então, uma OSC, que é uma organização da sociedade civil, ela tem essa função de trabalhar para a sociedade, de devolver para a sociedade aquilo que é a finalidade dela. Né? Então, se você tem uma instituição que foi criada para trabalhar, por exemplo, com a defesa da Mata Atlântica, e ela é uma OSC, todo aquele o subsídio, os valores de financiamento que vierem para ela serão aplicados nos projetos dela. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ser remuneradas. Você pode sim ter salário, pagar salário para as pessoas, até porque senão a instituição não cresce, né? Mas o retorno que vem, sobrou dinheiro, esse dinheiro tem que ser reaplicado na atividade fim. Então, a nossa atividade fim é a educação. E por isso, tudo o que a gente busca são projetos educacionais que possam retornar para a sociedade, que possam conduzir esses meninos que às vezes não teriam oportunidade de fazer um curso com a qualidade que a gente oferece para eles, se não fosse através do Instituto ou de uma organização que não cobre nada deles.
né? Os nossos meninos, eles levam lápis, borracha, caneta, o básico deles, e até o material de apoio o Instituto oferece para ele, porque a gente sabe que muitas famílias não vão ter condição de comprar aquilo, né? Então, a intenção é trabalhar com a população vulnerável, com esses meninos em situação de vulnerabilidade, e começar com eles a partir dos 7 anos, e acompanhar esse menino, e entregá-lo para a sociedade quando já estiver trabalhando, de forma que ele já tem uma estrutura para poder fazer as escolhas dele, né? Para ajudá-lo a sonhar, porque eu acho que isso é fundamental. A criança tem que aprender a sonhar. Com certeza. Né? Porque quando ela sonha, ela arquiteta planos para o futuro. É muito ruim você pegar um menino de 15 anos e falar assim, eu não tenho sonhos. E a gente escuta muito isso, eu não tenho sonhos. Então, se você pega ele lá com 7, 8 anos e ensina, mostra para ele que ele pode sonhar, eu quero ser arquiteto, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, se você quer, você pode. É uma questão de colocar um tijolinho de cada vez. É essa a proposta do Instituto. É uma missão. E trabalhar com famílias. É uma missão, também, né? Porque sim. Aí existe o projeto para mulheres, que é para você fazer a formação daquela mulher que não teve, às vezes, a oportunidade de estudar ou de se formar em algo mais específico, e às vezes ela está trabalhando, mas ela está trabalhando num segmento que não gera para ela a renda necessária para ela, às vezes, prover família. A gente sabe quantas mães de família que a gente tem que são chefes de família. Então, são cursos voltados para quê? Para você melhorar a empregabilidade da mulher. A condição dessa mulher de se inserir no mercado de trabalho para um emprego melhor, um salário melhor, para que ela tenha condições melhores de competitividade no mercado. Também é uma função do Instituto. Nossa, você fica falando e eu tô arrepiando, você não tem ideia de que energia bacana que eu tô sentindo de você contar pra gente como funciona o Instituto. E eu queria saber como é que surgiu esse embriãozinho, como é que foi a ideia, como que foi o início do início, digamos assim? Então, esse início do início, ele aconteceu 1 ano antes do Instituto vir à luz de fato, quando a gente fez a legalização de todos os processos, constituição de CNPJ e tudo. Quando a gente pensou, foi um grupo de 10 pessoas, todos educadores, todos que já trabalham ou trabalhavam já com criança e adolescente, e que já tinham vivência, às vezes, com crianças em situação de vulnerabilidade. E aí a gente pensou, o que a gente vai criar? Não, a gente não quer trabalhar com o segundo setor, a gente quer montar uma estrutura de terceiro setor, né? Por quê? Porque a gente quer buscar atender essas crianças, esses jovens, essas mulheres que vivem essas dificuldades, para a gente ajudar, botar nossa gotinha, nossa contribuição na vida dessas pessoas, né? Então, essas 10 pessoas, elas se uniram, e aí a gente foi atrás de parceiros que nos ajudassem. A gente teve parcerias fantásticas, a gente teve uma amiga maravilhosa que veio e ajudou a gente a montar o estatuto. Ela fez o estatuto com a gente, que é a Márcia Santana, montou com a gente esse estatuto. A gente fez todo o processo de legalização para começar, de fato, as atividades do Instituto. E terceiro setor no Brasil é uma coisa muito difícil, porque você não gera recurso financeiro em si, porque o recurso que você gera é da atividade que você pratica. Então, você tem que ter parceiros que te ajudem a te financiar. Então, hoje, nós já conduzimos turmas e atividades, mas foram todas com voluntários. Por quê? Porque a gente não está nesse patamar ainda de ter recurso financeiro e falar, não, somos autossuficientes, conseguimos pagar todas as contas com naturalidade. Não, a gente faz as nossas atividades, mas para pagar aquelas contas essenciais do Instituto. Então, tudo que foi até hoje, as turmas que a gente constituiu, foi através de parcerias, de boas parcerias que a gente fez, com locais que nos cederam sala de aula, que foi aqui a Capaz no Seringueiras, a Faculdade Pitágoras, que também nos ajudou cedendo salas de aula para a gente, laboratório de informática, e dos professores do próprio Instituto que cederam seu tempo para ir lá e trabalhar com as crianças, né? Nessas unidades. Então, ele surgiu desse sonho coletivo, dessas 10 pessoas, e de trabalhar algo. Aí você fala assim, mas por quê? Porque a gente sabe
que por mais instituições que existam e que trabalhem, a necessidade existe, ela está aí batendo a porta de todos nós. E agora, nesse momento de pandemia, a gente vê ela mais, né, cruel ainda. E Com assim, certeza. nesse momento da pandemia, eu fico pensando que, por um lado, existe uma questão humana que está se diferenciando. É a questão de você olhar para esse trabalho voluntário, de você olhar para a necessidade do outro e buscar entender e atender. Isso é muito bom. As pessoas Uhum. entenderem Sim, que existe aqueles ou aquelas instituições que elas estão doando por uma causa, né? Que o tempo está se voltando, que as atividades estão se voltando para você agir numa causa, num objetivo, e que é o objetivo maior, que é você, eu digo, salvar vidas. Porque quando você transforma a vida das sim, pessoas, você está salvando as vidas, você está resgatando direito, cidadania, humanidade, você está resgatando muitas coisas que às vezes vão se perdendo por conta da dureza da vida que essas pessoas vão passando, né? Então, uma criança que às sim, vezes não tem condição, ele vai para a escola e ele já vai para a escola, ele tem dificuldade para ter o seu tênis, para ter sua roupa, para ter o seu caderninho. Aí ele chega em casa e ele fala em sonhar, e a mãe fala: sonhar como? Com o quê? Porque aquele imediato do dia a dia ele é muito duro, né? Então ele aprende no dia a sim. dia que sonhar não tem espaço para sonho, né? E aí você pega esse menino no contraturno da escola e fala: não, vamos fazer o seguinte agora. Agora a gente vai jogar xadrez, agora a gente vai contar histórias, agora a gente vai fazer joguinho de matemática para ver quanto que matemática é boa e legal, porque a gente sabe que isso é um déficit Sim. da formação do nosso jovem. Então você já trabalha isso com a criança para quê? Para que ele aprenda o quão bom é aquilo e o quão prazeroso pode ser essa atividade e o que isso pode mudar na vida dele. Isso que eu acho fantástico. E que essas 10 pessoas sonham igual. A gente quer a mesma coisa, é alavancar esse projeto, é trabalhar com os meninos, depois pegar esses meninos, formá-los para o primeiro emprego. Então, você tem um curso de formação para o Uhum. primeiro emprego e depois acompanhá-los no primeiro emprego deles através do jovem aprendiz. Então, você vai em Ai, todas que as legal. etapas dele a partir dos 7 anos de idade. Todas as etapas de vida dele. Muito bom. E por que vocês optaram por trabalhar nesse formato de OCE? Por quê? Porque quando você trabalha, se a gente optasse pelo segundo setor, você obrigatoriamente deveria, digamos, cobrar daquele que seria o Sim, seu público fim. o assistido. Exatamente, seu Uhum, assistido. sim, E não era essa a nossa intenção. A intenção nossa era de trabalhar com quem não teria condições de ter esse curso sim. ou de ter essa formação se ele tivesse que pagar. Então, é trabalhar com aquele que não pode pagar, né? Para a gente Uhum, ir atrás de sim. parceiros, de outras possibilidades de financiamento, para que você atendesse aquele que não teria oportunidade de conseguir fazer esse curso ou dar sequência nesta formação se ela fosse paga, por exemplo. Então, sempre o Uhum, nosso interesse foi trabalhar com população vulnerável, desde o princípio. sim. Então, por isso que a gente Aham. Não, optou por muito bacana. OFC. Muito bacana. Lindo, lindo, lindo. E, Luzmai, me fala uma coisa. Quais são as principais atividades que vocês desenvolvem hoje lá no Instituto? Bem, a gente tem essas linhas que eu te falei, grosso modo, a gente divide em Sim. projetos. Então, a gente coloca sempre um mais ali no projeto. Então, a gente começa com o mais talento, que é a formação dos pequenos, né? No formato Uhum. original, quando a gente elaborou o projeto, a gente elaborou mais talento numa faixa etária contínua de 8 a 12. Depois a gente dividiu para poder pegar de 7 a 10 e de 11 a 13 anos de idade. Por quê? Porque aí você pega toda a fase do menino antes dele estar naquela idade para poder ingressar no primeiro emprego. Então, o que é o Mais Uhum. Talento? O curso, ele formatado para quê? Para trabalhar habilidades que esse menino tem, para desenvolver habilidades cognitivas, habilidades em relação ao desenvolvimento matemático, a uma análise de raciocínio lógico,
para facilitar a vida dele na escola mesmo. Por quê? Você pega, por exemplo, a atividade de música. Então, você vai lá e dá música para ele. Ao mesmo tempo que ele lida com o instrumento, que ele aprende a fazer o instrumento, ele vai vendo a métrica da música que está por detrás daquilo ali. Então, ele vai desenvolver a questão matemática que está integrada na música. A contação de histórias. À medida que ele lê mais, ele vai ter um vocabulário mais vasto, ele vai escrever melhor e ele vai sendo levado a desenvolver essas atividades. Qual a intenção? Que ele leia melhor na escola, então que essa alfabetização que ela se torne mais profunda do que acontece hoje em dia e que ele não tenha dificuldades, porque a partir do momento que ele lida com esses conteúdos ali, ele passa a ter uma facilidade. E aí você tem teatro, também para aprender a se expor, a falar em público. Então, você, de forma lúdica, você vai desenvolvendo as habilidades ou dando a esse menino as ferramentas para que ele desenvolva habilidades que facilite para ele na adolescência e na idade adulta. Então, você divide em duas fases. A primeira fase, de 7 a 10, que são atividades mais simples, né? E depois você tem de 11 a 13, quando você vai ter um pouco de atividades mais complexas. Você pega, então, do Mais Talento, que é esse curso inicial, você entrega esse menino para o Mais Saber. O que é o Mais Saber? É um curso de formação para o primeiro emprego. Então, esse já é, sim, naquela que você vai pegar as competências para o primeiro emprego. Aí você já pega matemática, você pega língua portuguesa, você pega conteúdos, oratória, conteúdos que você sabe que vão ser cobrados esse menino na própria entrevista de emprego e depois no desenvolvimento das atividades dele. Sempre mostrando para ele o que ele vai precisar para quê? Para que ele faça uma boa entrevista, para que ele tenha um desenvolvimento legal nesse emprego que ele vai conseguir. E também para que a gente seja árbitro, no sentido de quê? De ter um vínculo com as empresas, para quê? Para que levar esse menino para não só dar o curso, mas eu levo ele para um processo seletivo, e desse processo seletivo ele vai para o jovem aprendiz, que também é a gente que trabalha. Então, no jovem aprendiz, ele vai fazer o que, basicamente? No jovem aprendiz, ele tem as atividades que são específicas da função dele na empresa, e tem também os conteúdos que são os básicos que agora a Secretaria do Trabalho define em lei que a gente tem que trabalhar. A carga horária também é definida em lei, é um curso com um formato um pouco diferente. E o que o Instituto também está buscando fazer, que é algo que a gente vem pesquisando, porque à medida que você quer inserir esse menino no mercado de trabalho, é bom a gente entender deste mercado, né? Como é que esse mercado vai funcionando, como ele está funcionando. Então, a gente foi atrás daquelas atividades que carecem de colaboradores. Por exemplo, a área de TI forma milhares de pessoas, e boa parte dessas pessoas formadas não conseguem um emprego legal. Por que não conseguem? Porque, às vezes, eles têm déficit de formação. Agora, se eu pego um menino desse, eu faço um curso de TI, né, de desenvolvimento de sistemas, aqui no Jovem Aprendiz, primeiro, que ele vai aprender a programar enquanto ele já está atuando na empresa, porque ele é um aprendiz, a empresa dá a oportunidade da prática para ele e a gente vai dando a teoria para ele. Eu abro também para esse menino a possibilidade de falar assim, nossa, que legal, então é isso que eu quero fazer para a minha vida, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso técnico nesta área, e dele se aprofundar e dele crescer na profissão, porque a gente sabe que é uma profissão que tem várias possibilidades. E esse profissional, ele já desde o começo, ele já vem com um know-how completamente diferente. Por quê? Porque ele já tem uma vivência de empresa, ele tem uma vivência com a gente do que ele tem que enxergar ali naquele ambiente, que é de aprendizado fundamental para ele, a empresa também sinaliza isso para ele. E quando ele vai para a formação teórica, que é a formação universitária, ele já aprendeu muita coisa para trás que ele agrega. Então, é um profissional que lá na frente ele vai ter o quê? Ele tem uma condição muito rica para que ele cresça, né?
para que ele Com certeza. possa migrar para aquelas áreas onde ele quiser. E assim em outras áreas também. Então, essa é a nossa intenção. Quando você entrega esse menino, não, terminou já, agora ele já passou pela aprendizagem, ele agora está pronto para o mercado. Você entrega um profissional que é um profissional diversificado, ele é diferenciado. E é muito bom Sim. você pensar, por exemplo, a gente teve a primeira turma, as primeiras turmas. Eu tive um menino lá que nunca tinha ligado um computador na vida, né? Então, você pensar que Olha você pega um só. menino que nunca ligou um computador e que você pode dar a esse menino a Aham. possibilidade de ser, né, uma pessoa que vai trabalhar na área de tecnologia e que vai poder criar, Crescer nessa crescer área, nessa né? área, é a coisa assim que faz o Aham. coração e os olhos da gente brilhar e falar assim, nossa, isso aí dá Obrigada. sentido para o que a gente está fazendo. Isso é muito legal. E eu arrepiar aqui. E é uma coisa que a gente Muito bacana. ama fazer mesmo, né? Então, Com esses certeza. A são os gente percebe projetos. no seu olhar, no olhar das meninas que eu conheço, que fazem parte também do Instituto Mais Social. É lindo demais ver tudo isso. E vocês podem, de várias formas, então, contribuir com a comunidade, com a sociedade, né, Luzmai? A intenção da gente é fazer essa contribuição de uma forma contínua. Porque às vezes a gente percebe também o seguinte: o menino vai e participa de um projeto 2 anos. Depois esse projeto acaba. Mas a vida dele segue, os problemas dele estão ali, continuam. E à medida que o projeto acaba, ele pode causar nele uma frustração. Poxa, eu cheguei até aqui e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Para onde que eu vou continuar? Então, por isso, essa ideia de você começar e não largar desse menino. E você dando, né, asas para que ele voe. E só deixá-lo na hora que Sim. ele realmente tem o quê? Condições de voar sozinho, que ele amadureceu para voar sozinho. Certo? E com as Uhum. mulheres também é algo que a gente quer fazer nesse sentido. A gente não teve o Turmas da Mais Mulher ainda, mas nós queremos ter também. Que é para quê? Para você dar para essa mulher aquele olhar dela se olhar e falar assim: nossa, tem uma mulher bonita aqui, sabe? Não tem só aquela Aham, mulher. autoestima, né? Exatamente, não é só aquela mulher que lava, passa, cozinha, que arruma, às vezes na casa de outras pessoas, ou aquela mulher que só varre o dia inteiro, o que faz uma atividade o dia inteiro que deixa as mãos calejadas, né, os pés doloridos, as pernas doloridas, e aí você fica desanimado. Dá para essa mulher falar, não, olhe-se, olha o valor que você tem. Então você pode conquistar aquilo que você quiser conquistar para você. E dá para ela ferramentas, porque não adianta a gente fazer com que ela enxergue isso se você não der para ela, de fato, ferramentas para que ela faça. Né? Então, é melhorar a Sim. linguagem dela, melhorar, junto com essa autoestima, a linguagem, o português escrito, a matemática. Para que ela adquira ferramentas, vou passar por um processo seletivo e consiga passar. Então, nesses processos todos, o grande parceiro da gente, que a gente está buscando muito chegar e ampliar são as empresas, porque o que a gente quer é pegar Sim. essa pedra que está bruta aqui, transformá-la para entregar para esse mercado, para esse trabalho, um trabalhador melhor preparado, um trabalhador que vá Ai, agregar que para essa empresa, que ela seja nossa parceira, mas que ela goste dessa parceria, que seja uma parceria boa para todos os lados, para os 3 lados, né? Que eu falo que é uma parceria de 3 lados. E para que todos sim. colham os frutos desse processo. É isso assim, Ai, que a que gente quer bacana. demais. Muito legal. Você falou das mulheres, falou dos adolescentes, das crianças. Qual que é o público prioritário de vocês? O público prioritário nosso hoje são as crianças e os adolescentes. Nós vamos agora para a Certo, abertura da primeira turma de jovem aprendiz, né? Nós já certo. tivemos a turma do Mais Talento, uma turminha que foi lindinha demais. A gente teve que interromper agora todo o processo de formação com eles, mas foi uma turma muito legal. A turma do Mais Talento, a gente iniciou aqui no Seringueiras, que é um bairro assim que você sabe que tem uma população ali no entorno que precisa dessas atividades perto, que é uma outra característica do trabalho que a gente quer desenvolver. A gente quer buscar parcerias no nosso próprio segmento do terceiro setor, então está lá, a Capaz, ela existe, é uma instituição que está ali há muitos anos,
com o Cláudio ali, que faz um trabalho maravilhoso. Então, você pega essas famílias que já são atendidas e leva mais um serviço de atendimento para Sim. elas, né? Então, as crianças já vieram Uhum. desse núcleo ali, da escola que está ali do lado. Então, você trabalha dentro da comunidade. Você não precisa pegar esse menino e fazer com que ele se desloque para outro bairro, que vai gerar um gasto maior, né? E Sim. aí você Uhum. consegue atender melhor essas famílias. Então, a gente fez essa primeira turma com os pequenos, né? A Itélia trabalhou com essa turma dos pequenininhos, que ela amava também, porque eles são custosos, mas é isso que é bom de você ver, de você trabalhar isso neles e falar, olha, coisa legal que você pode fazer diferente do que você fazia antes, né? Muito bom. E os adolescentes? Os nossos adolescentes que passaram pelo Mais Saber, agora vão para a entrevista de emprego na fase do jovem aprendiz. É o nosso grande eixo. A gente diz que o grande eixo do Instituto é trabalhar com criança e adolescente. É o nosso grande sonho. Apesar de que o trabalho com as mulheres também está dentro do nosso escopo, é um sonho nosso, mas aí você tem que ter perna para poder andar, né? Então a gente fala assim que para ter perna para poder andar, as coisas têm que acontecer. E a gente vai desenvolvendo outros projetos, né? Buscando outras parcerias que envolvam a família e outras atividades, mas sempre nesta perspectiva de transformação social através do trabalho, de transformação da vida das Bacana. pessoas, das perspectivas que elas têm de futuro através da educação, que é uma coisa que é Sim. fundamental. Se você não trabalha a educação de uma forma digamos, realmente como uma prioridade máxima, você nunca vai ter o país que a gente quer que exista. E uma É coisa, verdade. e uma coisa que eu sempre falo para os meninos, que eu vou repetir aqui. Minha mãe era uma mulher muito sábia, ela não sabia ler e escrever. Minha mãe não foi alfabetizada. E o grande sonho da vida dela era saber ler e escrever. Então, ela fez isso, Olha. ela falava dessa vontade dela de uma forma tão forte para a gente, que a escola nunca foi um peso. A escola sempre foi uma festa para gente. E eu sempre falo Aham. para os meninos e falo quando eu vou em reuniões de pais: não fale para o seu filho que ele vai para a escola porque ele é obrigado. A escola não pode ser obrigação. A escola tem que ser É algo que é verdade. transformador para a vida das pessoas. Se eu vou para a escola por Sim. obrigação, eu já vou assim, né, desanimado, caído, porque não é Sim. uma coisa que eu gosto. Eu estou indo porque eu fui obrigado. Quando você diz para o seu Aham. filho, vá para a escola porque isso transforma a sua vida. Vá para a escola porque é bom a gente ler, a gente fazer conta, a gente aprender sobre o mundo, a gente aprender sobre o país da gente, a gente aprender sobre a gente. Se a gente diz isso para o filho da gente, o resultado dessa criança na escola vai ser outro. Então a gente É outro, com certeza. então, a gente tem esse trabalho também com os pais, de chamar os pais para as reuniões, para quê? Para que esse pai também entenda o papel que ele tem nessa transformação do filho dele. Então, a gente chama para entregar boletim, a gente chama para entregar nota, a gente chama para conversar como está o desenvolvimento desse filho, para que isso aconteça de fato, para que esse pai viva junto às transformações do filho. Que a gente Sim. sabe que as Sim. pessoas têm pouco tempo para isso, e aí às vezes elas deixam de fazer, né? É verdade, Rosmaí. Olha, meu pai está ali perguntando assim, quem apoia esse projeto? Como você, eu acredito que ele quis saber os recursos, né? E, Como vêm os recursos para vocês movimentarem esse projeto? então, que nem eu te falei, nós ainda não temos apoiadores, financeiramente nós não temos apoiadores ainda. Quem nos apoia? Nós temos os bazares, às vezes a gente faz uma galinhada, outra coisa assim. Aham. Um bazar que a gente mantém, né? Sempre recebe doação e aí nós vendemos essas roupas. E estamos em busca dos nossos parceiros. Então, agora com o Jovem Aprendiz, a gente fez uma parceria já com uma empresa, que é a SAN, que vai ser nossa parceira. A gente está no processo agora de conclusão da Benção. parceria. Mas a gente está em busca dos parceiros. Como eu te falei, a gente conseguiu 2 que nos cedeu as salas de aula, que foi a Capaja, nos cedeu sala de aula, estrutura, a secretária, que eu tenho que mandar um beijo para ela, para a Leila, porque ela nos ajuda muito, muito mesmo. Sim. Ela nos secretaria dentro da unidade, né, que isso é fantástico. E a Faculdade Pitágoras, que nos cedeu espaço físico também, para que nós
também tivéssemos sala, laboratório de informática, nós tivemos liberdade de trabalho dentro do laboratório, então a gente tem que agradecer demais a esses parceiros, porque nós não teríamos acesso a essas salas sem que tivesse sido feita essa parceria. Mas o trabalho dentro de sala de aula foi feito por parceiros, né? Então, por voluntários, porque nós não temos ainda como fazer o quê? A remuneração desse nosso corpo docente. Vamos buscar esse ano de 2021, agora 2020, que a gente está elaborando as coisas para que a gente chegue nesse patamar. Até para a gente poder crescer e não ter uma turma de cada ou duas turmas de cada, mas poder fazer com que... A intenção da gente é chegar em outros bairros da cidade de Uberlândia. Mas para isso, é que eu falei, a gente tem que ter perna financeira para fazer isso. Né? Para a gente poder começar a remunerar os instrutores que nós temos hoje dentro do Instituto, que é esse corpo dessas 10 pessoas e mais alguns que vieram como voluntários, né, que se agregaram a nós, que já chegaram a nós temos alguns assim, e que vêm desenvolvendo esse trabalho com a gente. Então, neste momento, essas são as fontes de financiamento, o nosso bazar, nossas rifas, ganhada, algumas coisas que nós fazemos nesse sentido. E estamos buscando a parceria de empresas aí para o jovem aprendiz e para os outros projetos, né? E isso é uma questão complicada hoje no Brasil, né? Porque a empresa pode deduzir do imposto de renda aquilo que ela usa para poder financiar OSCs. Porém, essa empresa tem que ser uma empresa de lucro real, e a grande maioria tem a questão do lucro deduzido. Então, não é sempre que você consegue através de doação. Então, nós estamos buscando outras parcerias, e com a comunidade em geral, com as pessoas que vejam valor no nosso projeto e que queiram investir nesse projeto com a gente. A gente está em busca disso. Por isso que... E foi por isso que eu abri o espaço para a Luzmaí vir aqui apresentar para vocês o Instituto Mais Social. Porque vocês podem divulgar, gente, essa live para todas as pessoas que vocês conhecem. Essa live vai ficar gravada, né, Luzmar? Você vai gravar ela para a gente, depois eu vou colocar ela também no YouTube, para que ela rode e as pessoas conheçam esse trabalho maravilhoso, esse projeto maravilhoso que elas desenvolvem aqui em Uberlândia, que a Luzmar, juntamente com a equipe, né, desses voluntários, desenvolvem aqui. Então, tá aí para vocês a dica. Aqui, a sugestão do meu pai. Vocês podem mandar um projeto para a Câmara para eles colocarem vocês no orçamento municipal com subvenção. Legal, sugestão do meu pai. Mas eu estou caminhando, estou indo atrás. Pode falar para o seu pai que eu vou tentar sim. Vou buscar. Então tá. Ótimo, ótimo. Muito bom. Tá vendo, pai? Boa dica. E, Luzmaí, me conta uma coisa. Quais foram os projetos que vocês já desenvolveram? Então, a gente já implementaram? Nós já implementamos o Mais Talento e o Mais Saber. Foram os 2 projetos já implementados. Por isso que a gente teve essa noção para poder fazer essa mudança que eu te falei, de separar as faixas etárias. Sim. Porque uma coisa é quando você faz o planejamento, aquele planejamento geral da primeira turma. À medida que o projeto vai se desenvolvendo, você vai percebendo, não, ficaria melhor se fosse assim. Tem a questão mesmo dos meninos de maturidade, né? Então, você vê que os mais novos têm uma maturidade, querem brincar mais, os mais velhos já querem uma coisa mais prática para eles fazerem. Então, por isso a gente dividiu em 2 grupos, a turma em 2 grupos. Mas nós já tivemos turmas do Mais Talento e do Mais Saber. Os nossos menininhos do Mais Saber agora estão aguardando para a gente levá-los agora para o Jovem Aprendiz, que é o que a gente quer, de fato, implementar agora. As turmas do Jovem Aprendiz. Então, quer dizer que o Jovem Aprendiz, então, é o que vocês estão planejando. E o que mais vocês estão planejando no Instituto? Então, a gente quer agora dar início às novas turmas do novo projeto, Mais Talento e Mais Saber. Já com o quê? Com todas com as mudanças que a gente achou necessário fazer no projeto. Para quê? Para que esse projeto ficasse mais pedagogicamente interessante para esse menino, né? Então, a gente fez as alterações e quer continuar com essas turmas. Além disso, a gente quer fazer o quê? Crescer. Nós tivemos 2 turmas de cada curso, né? Qual é a intenção? É fazer com que essas turmas, a gente tenha mais.
Para isso, a gente precisa realmente Sim, ir para ir em outras unidades, porque o que a gente gostaria de fazer? Nós gostaríamos muito de ter uma escola do mais social, mas a escola física não é a nossa prioridade máxima. Qual é a prioridade nossa? É ter um local administrativo e que essa escola se sim, fragmente em parceiros. Por quê? Para que eu, naquela mesma perspectiva do que eu te falei antes, para que eu não tenha que tirar o menino do bairro dele, para que ele não tenha sim, que pagar o ônibus, porque já aconteceu de sim, menino faltar aula, por quê? Porque os pais não tinham como pagar o ônibus para ele naquele dia, né? Porque quando chegou na parte, por exemplo, da uhum, informática, não tinha jeito. A informática tinha que acontecer no Pitágoras, era o laboratório, era lá. Então, eu tive mães que falaram, olha, minha filha não veio, meu filho não veio, porque eu não tinha como pagar, né? E era um dia na semana. Mas existe essa realidade, sim, que você ou paga o ônibus ou come, então você não tem como pagar o ônibus, né? Então, a nossa intenção é sim, trabalhar o mais próximo dessas pessoas, através de outras sim, parcerias que a gente possa vir nós já, né, a construir. Para quê? Para que ele possa crescer dentro da própria realidade do mundo dele. E também sim, porque que existe dentro das propostas a gente chamar esse menino para ele levantar os olhos para a própria comunidade. Porque a gente sabe que nessa sim, questão da autoestima também tem aquela olhar de falar assim: esse meu bairro é horrível, esse meu bairro eu não gosto, né? Eu me lembro de uma vizinha quando eu mudei sim, para cá, que ela virou e falou assim: eu detesto esse lugar que eu moro. E eu amo o lugar que eu moro, né? Aí ela nem mora aqui mais porque ela casou depois e tudo, mas ela falava isso por quê? Porque ela viveu sempre aqui. E ela viveu sempre aqui e sim, ela não percebeu as mudanças que o lugar passou, pelas quais esse lugar passou. sim, Que esse lugar que ela falou que não gostava não é mais aquele mesmo lugar da infância dela, era outro lugar, era outro espaço urbano. uhum, Se você pega esse menino, essa criança, esse jovem e fala assim, vamos olhar para o seu espaço urbano, o que precisa aqui? Né? Isso pode trazer, isso a gente pode agregar. E ao mesmo tempo, tem aquele dia que você consegue botar todos esses meninos no ônibus e falar, vamos ao cinema. Porque nunca ninguém foi ao cinema, e eles não foram. Você leva para o uhum, cinema, aí você ensina como é que ele vai ali naquele espaço novo que é do shopping que ele nunca foi, ou que ele foi esporadicamente. Como que é aquele espaço que ele também é dono daquele espaço, que não é um espaço alheio a ele, é um espaço da comunidade dele. Você ensina, você integra esse menino para ele saber o que é ser cidadão, né? O que é muito bacana. desfrutar de Uhum, direitos, né? Então, como que eu vou entrar no cinema, vou comer pipoca, vou assistir meu filme, como qualquer ser humano, qualquer cidadão dessa sociedade. Quem está uhum, num bairro, às vezes, muito distante da cidade, ele se vê exilado, ele se vê longe, ele se vê como é, à margem desse processo. a margem, Exatamente. Então, o que a gente quer buscar é falar: não, você não está à margem, você é cidadão como qualquer outra pessoa. uhum, E aí você trabalha direito de cidadania. Você trabalha direito de cidadania de uma sim, forma bem, digamos, vivencial e algo que ele leva para ele que ele possa incutir, né, dentro do coração dele de que é normal, de que ele é um ser uhum, dotado de direitos como sim, qualquer outro que vive em qualquer outro espaço da cidade dele, de outra cidade qualquer ou de qualquer outro lugar do mundo para onde ele queira ir ou viver um dia na vida dele, né? Então, esse é o que a gente quer, começar na comunidade, trabalhar o que de bom tem ali, os aspectos que podem ser melhorados, como que a gente pode influenciar nessa melhora, e os outros aspectos relacionados a outros espaços urbanos nos quais ele nunca foi. Então, eu vou lá, vou ao cinema, ou eu vou a uma sessão da Câmara Municipal, ou eu vou simplesmente sentar na praça com o meu professor hoje, no Parque Sabiá, vou sentar com o meu professor e nós vamos fazer um piquenique. Os espaços sociais aos quais eu tenho direito de ir, de estar, de vivenciar, sim, de conhecer. Então, a gente quer fazer esse muito trabalho bacana. de uma forma diferente. Por isso, a não intenção de Sim, tirar esse menino do lugar dele, mas de trabalhá-lo dentro do espaço dele. É algo que a gente quer muito. perfeito, maravilhoso. Ai, lindo, lindo. Eu tô emocionada só de ouvir você falar.
Nossa, gente, que maravilha de projeto, olha só. E a gente, muitos de vocês acredito que não conhecia, assim como eu, estou conhecendo e estou cada vez mais apaixonada por ele. E eu tenho uma curiosidade, Luzmair, como que vocês recrutam esses adolescentes? Então, Como eles chegam até vocês? a gente faz um trabalho nas escolas. No caso, por exemplo, Ah, lá da Capaz, eles já tinham um trabalho com famílias. Então, as famílias atendidas pela instituição foram convidadas ali, a gente colocou diversos cartazes no local para chamar essas famílias. Mas nós também fomos à escola do lado, né, de lá da Capaja, e eu fiz uma visita às escolas, Santa Luzia, Parque São Jorge, que são do entorno ali, para convidar os meninos, né? hum, Então, por quê? Porque a intenção nossa é trabalhar no contraturno escolar. E aí você sim, transforma meio que a escola numa escola em tempo integral. Por quê? Num turno o menino está na escola, no outro turno ele vai para o instituto. Então, a forma que a gente uhum, encontra mais fácil de chegar até essas crianças é através da escola. Então, a gente faz a através da visita, escola. conversa com as diretoras, fala sobre o projeto e chama esses meninos para vir com a gente, né? Aí a gente chama para Que uma reunião de bacana. pais inicialmente para vir, fazer matrícula, conhecer. E aí a gente, montada a matrícula, a gente monta essas turmas para poder caminhar. Então a gente chega até eles através da própria escola, né? Ou através de Que quem nos procura, bacana. porque às vezes um fica sabendo pelo outro e procura, né? Procurou, quer Aham. fazer, tem a oportunidade, tem a vaga, a gente vai receber. A Etélia está falando que também disponibiliza editais nas redes sociais Isso, da inscrição. isso. Então, os pais têm que ficar atentos, né? Sim, mas assim, com os editais e tudo, mas a grande fonte de matrícula que a gente. O edital ele é obrigatório, né? Porque você tem, à medida que tem um Aham, SC, você tem que fazer um edital aberto para a comunidade. Então, hoje a gente sabe que a melhor sim. forma de você fazer que as pessoas saibam do que você está fazendo é através da internet, né? Que é o meio que os meninos vão todo o Sim. tempo, conhecem, sabem usar melhor que a gente, porque eu aqui hoje tive a assessoria de dois para poder me assessorar aqui. Então, a gente É coloca muito os bom. editais para que eles conheçam. E vamos também às escolas. O edital ele é uma obrigação legal que a Sim. gente cumpre direitinho também. E eu tô vendo por aqui que eu acho que tem um aluno seu perdido por aqui que eu conheço muito bem e tá falando assim, Luzmair, eu formei, ó, o Guilherme, meu namorado. O Guilherme foi seu aluno na Guilherme, Uniub? é porque eu trabalhei na Uniub um Oh, tempão. Foram 15 anos na Uniub. Agora eu não estou mais foi, ele lá. tá falando assim, Luzmair, eu formei. E olha só que coincidência, que mundo pequeno. Porque eu não sabia que você tinha sido professora dele. E ele tá aqui comunicando com a gente, ó, falando aqui, Eu era, na verdade, que assistente formou pedagógica lá da Uniub. Trabalhei lá 15 anos. E eu sempre fui muito 15 anos. apaixonada por os meninos de lá, né? O Guilherme fala que eu estou mandando um beijo Aham. para ele, porque sempre foi uma Ah, paixão. oi, Meu Gui, ó, um trabalho sempre beijo foi pra uma paixão. você. Eu falo que eu tratava os meninos lá, né? Brigava com eles, eles falavam assim, eu falo que eu falo com vocês que nem eu falo com meus filhos, vocês são todos meus filhos também, e é assim que vai. Então, eu trabalhava lá com os alunos e professores, eu trabalhava lá na assistência pedagógica das engenharias. Ah, que bacana. Isso mesmo, ele fez engenharia de computação. Muito bom. Formou ano passado. Fala para ele que eu mando meus parabéns para ele, um abraço grande, porque eu lembro, Aí ele né? está nos acompanhando, Tá, ó. eu lembro que foi uma luta e ele conseguiu. Ba- Que bom. É bom demais. Bom, Luzmaí, eu acredito que tem muita gente por aqui também pensando assim, nossa, eu tinha tanta vontade de fazer um projeto social como esse, desenvolver uma OCS. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que têm interesse em fazer um projeto como esse? Olha só, você tem que pensar assim, a gente já existe, quando a gente resolveu fazer o Mais Social, a gente pensou em constituir, porque a gente imaginava a escola, esse coração da Sim, escola, de uma forma diferenciada. A gente queria fazer um trabalho diferenciado. Então, quem pensar esse projeto, primeira coisa, tem que pensar qual é o coração desse projeto, qual é o coração desse trabalho que ele vai desenvolver, do tempo que vai gastar dele para que ele faça. Depois tem a parte documental. Por quê?
existe uma lei específica, né, que define como que você deve tramitar para que você constitua um OSC. Então, tem uma lei de 2014 que ela regulamenta. Depois eu vou colocar o número da lei depois para você poder colocar para os meninos. Agora eu não lembro de cor qual é a legislação que regulamenta. Então, você tem que ter um estatuto. Esse estatuto ele tem que ter todas as diretrizes da constituição dessa instituição. Porque, você fala assim, por mais incrível que pareça, você tem uma vigilância sobre a OSC maior do que você tem sobre o segundo setor. E eu entendo o porquê disso. Porque o segundo setor, ele gera os próprios recursos. Numa OSC, você está recebendo para você gerir recursos que o outro, né? O outro digamos que ele te entregou. Então, se ele te entregou em confiança. Então, se ele te entregou em confiança, você tem que ser fiel naquilo que você definiu fazer. Então, você tem uma legislação muito específica disso. Então, é constituir tudo isso no seu estatuto. Ele vai passar através do cartório para você ter um CNPJ, para você virar realmente uma empresa constituída, um OSC enquanto empresa constituída do terceiro setor. E aí você tem que pensar que esse primeiro ano é um primeiro ano de muita luta, porque você tem que primeiro provar que você é capaz de desenvolver atividade para depois ir atrás do recurso. Então, a gente, como eu disse, a gente começou a pensar em 2017. 2018, fizemos a elaboração documental, fez o registro em comecinho de 2019, e agora a gente está no ano que a gente começa a ter a possibilidade de ir atrás do recurso. Por quê? Você já demonstrou que tem amadurecimento, que consegue desenvolver as atividades, mesmo sem ter fontes de financiamento, você consegue desenvolver e devolver para a sociedade aquilo que você planejou fazer. Então, quem pensa nisso tem que pensar que ele tem que passar por todo esse processo. Planejar muito bem, montar a documentação, fazer o registro e depois trabalhar para mostrar isso para a sociedade antes que ele consiga, digamos aí, o recurso para que ele possa sobreviver. Então, a gente diz que o sonho ele tem que estar muito firme na cabeça da gente. Aquilo que a gente quer tem que estar muito firme no coração da gente, para que você persevere até o momento que você possa ir atrás de fontes de financiamento. Você tem que ter isso em mente. E pensar o seguinte, uma outra coisa que eu vejo em outras instituições e que a gente tem buscado mudar. Quem vem nem sempre pode vir como voluntário. Por exemplo, alguém que fique dar aula manhã e tarde, você sobrevive, você paga a conta, então você precisa de salário. Então, a gente também precisa ir atrás dos recursos, porque senão você não cresce. Aí você fica limitado naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode devolver para essa sociedade. Então, é muito importante a gente fazer esse vínculo. Essa live, para mim, hoje é muito legal, maravilhosa. Assim, foi um presente lindo. Porque é uma bênção poder falar para as pessoas, e falar, gente, a gente está fazendo, e a gente faz isso de coração e alma, hoje, né, muito coração e alma, para que a gente possa entregar um produto legal para essa sociedade, né? Para que a gente possa trabalhar com aquele que às vezes não teria oportunidade. Então, quem vai pensar em trabalhar em OSC tem que pensar isso. E tem que, então, ter esse planejamento até para fazer gestão financeira, de recursos. Porque uma hora que esse recurso vier, a gente tem que saber trabalhar com ele também, né? Para a gente devolver aquilo que a gente diz que a gente ia fazer, né? Muito bem, muito bem. Gusmaí, muito bacana, eu estou amando. A gente está na reta final, que os nossos minutinhos já estão chegando ao fim aqui. Estou contabilizando, eu perdi meio assim o time, porque a gente teve aquela mudança, né, de Instagram. Mas, enfim, eu queria que você deixasse as considerações finais. E nessas considerações finais, bem rapidinho, falando assim das maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje e deixar um recado aí para o pessoal, para a gente finalizar a nossa live. Bem, a maior dificuldade hoje, além de todas as que já são inerentes a esse período histórico que a gente está vivendo, são as fontes de financiamento. A gente busca muito isso.
parceiros para trabalhar com a gente. Empresas que confiem no nosso trabalho, né? Que fala, não, é um parceiro, não que vá simplesmente para o qual eu vou doar, mas que vai me entregar algo de valor, que é um profissional bem formado, né? A parceria da comunidade como um todo, que veja valor no Instituto, que queira trabalhar com o Instituto, que queira conhecer o Instituto. Então, esse hoje é o que a gente está buscando muito, é crescer. E para isso a gente precisa de recurso financeiro, né? Hoje é a nossa grande dificuldade. Para que a gente consiga continuar desenvolvendo o trabalho que a gente tem desenvolvido até agora e fazer esse trabalho aumentar, né? Então, a gente tem projetos, como eu falei, da área de TI, tem projetos na área de construção civil, de aprendizagem na área de construção civil. Você fala, mas formar pedreiro não precisa. Precisa, porque ele precisa ter conhecimento técnico para fazer um bom trabalho. E outra coisa, às vezes a gente pensa, fala assim, mas o pedreiro antigamente não tinha formação técnica, ele trabalhava. Mas e gestão financeira? Ele sabe fazer gestão? Porque às vezes ele trabalha como autônomo, ou ele passou pela empresa como aprendiz. Aí foi trabalhar como autônomo. Ele sabe como gerir o emprego, o dinheiro dele, para ele poder gerar riqueza? Porque a gente tem que pensar muito nisso também. Mesmo o trabalhador autônomo, se ele não souber gerir a carreira dele, né, ele pode não conseguir, durante a vida dele, às vezes ganhando bem, fazer nenhum tipo de pé de meia, sabe? De guardar alguma coisa, de gerar fonte de riqueza para si e para sua família. Então, a intenção da gente é trabalhar em todos os segmentos. É em construção civil, é em TI, é a área de logística, né? Trabalhar com todas as áreas de formação possíveis, para que a gente possa ter diversos parceiros em diversas áreas diferentes. E em cursos inovadores, que é o que a gente busca fazer. E tudo isso é planejamento prévio, porque a turma, por exemplo, Jovem Aprendiz, ela não começou ainda, mas eu já tenho que ter ela formatada. Eu já tenho que dizer para o meu parceiro o que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, de que forma vai ser feito isso. Tudo muito bem acertado. Então, a gente tem todo esse planejamento bem feitinho. Para quê? Para que fique uma relação muito clara entre nós e o parceiro que a gente venha construir. Então, esse é o nosso grande desafio, é chegar ao nosso parceiro. Muito bom. Olha só, agora todo mundo já está sabendo desse desafio. Todo mundo que está assistindo essa live vai ajudar o Instituto Mais Social. Vocês vão fazer um compromisso comigo, com a Luzmair e todo mundo que trabalha com a Luzmair, de divulgar essa live para o maior número de pessoas possível que vocês conseguirem, tá bom? E divulgar o Instituto Mais Social. Vocês viram que trabalho maravilhoso, emocionante. Eu estou emocionada, viu, Luzmair? Eu não conhecia a fundo, eu conhecia por alto. Hoje eu aprofundei nesse conhecimento e eu posso dizer que eu estou apaixonada. Apaixonada pelo Instituto, apaixonada pelo projeto, pelo propósito de vocês. E eu peço muito a Deus que Ele abra as portas para que vocês possam alcançar os objetivos que vocês têm em mente, que vocês possam burlar esses desafios todos que aparecem para vocês e que vocês possam crescer e ajudar muita gente, mas muita gente, porque tem muita gente precisando de vocês, tem muita gente precisando de uma luz, principalmente agora nessa pandemia, que famílias estão desfaceladas, famílias estão passando fome, filhos estão perdidos, porque pais estão perdidos. Então, eu faço um apelo a toda a comunidade uberlandense, a todos que estão nos ouvindo, porque aqui não tem só uberlandense, não. Tem gente de muitas outras cidades que estão nos ouvindo. Então, estou fazendo um apelo para vocês. Ajudem a divulgar o Instituto Mais Social. Vamos fazer essa corrente de solidariedade crescer, porque isso é solidariedade, isso é pensar no próximo. E eu estou muito feliz, Luzmair. Estou até emocionada, que eu estou até gaguejando aqui. Eu agradeço demais por essa oportunidade maravilhosa que você nos deu, tá? Eu agradeço muito, muito mesmo, né? Eu estou à disposição. O que vocês precisarem das minhas redes sociais, eu me coloco à disposição para ajudar vocês a divulgar o projeto. Eu tenho um contato muito grande com a Etélia, com a Dani, que foi os anjos, né, digamos assim, que apareceram na minha vida e que Deus vai entrelaçando a vida da gente para a gente ajudar uns aos outros.
E aí você surge através dessa amizade com as meninas. E eu estou muito feliz de conhecer e conhecer esse projeto maravilhoso, viu? Quando a gente tiver essa turma já funcionando bonitinho, você vai lá palestrar para os meninos, para mim, tá? Com certeza, eu estou à disposição. O que vocês precisarem de mim, tá? Estou à disposição. Muito Pessoal, obrigada. eu estou aqui no Instagram do Instituto Mais Social, mas como eu conduzi a live, eu tenho que despedir de vocês. A Luzmaí fez aqui o compromisso de salvar a live. Então, Luzmaí, a hora que você encerrar lá, pede os meninos para te ajudarem a salvar lá Pode no deixar. IGTV, tá? Já deixa salvo lá, que eu vou ajudar a divulgar essa live para o maior número de pessoas possível. Tá? E vocês também, viu, gente? Muita luz para vocês, muito sucesso e que Deus abençoe esse projeto maravilhoso, tá? Deus abençoe sua família, Luzmaí, que você possa ter força, fé e coragem para continuar aí desbravando e fazendo com que esse instituto só cresça e torne uma potência em Uberlândia, ajudando milhares de adolescentes e crianças. Amém. E um beijo grande para você e para o Guilherme. Tá bom, pode deixar. Ele vai ficar muito feliz. Ele tá aqui nos acompanhando na live, viu? Ó, pessoal, obrigada pela companhia. Eu vi muita gente aqui, Tia Meire, a Dani, ai, gente, a minha irmã Ellen, a Jane, o Vitor, meu pai, minha mãe, a Beatriz, o Lucas, enfim, eu vi tanta gente bacana. E obrigada pela audiência de vocês, e obrigada. Podem me mandar sugestões de pauta que a gente faz mais live, traz assuntos interessantíssimos para vocês, tá bom? Luzmaí, Um beijo, querida. Para você. Luz, obrigada. Então, vou sair daqui e você encerra, tá ótimo, bom? Tá ok, combinado. Um abraço, gente!